o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Um só versículo com tamanha profundidade. Vou repeti-lo mais uma vez. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir tua voz nesse lugar. É o que nós te pedimos. Amém. Paulo, ele percebe que está chegando o fim da sua jornada. Paulo, ele entende que ele vai ser oferecido como um sacrifício. Ele diz que o tempo da partida dele está próximo no versículo anterior. E ele sabendo que a última cadeia que ele iria passar, essa última carta que ele iria escrever, ele agora vai aconselhar o seu filho na fé, Timóteo. Ele vai dar conselhos a Timóteo, para que Timóteo tenha uma jornada, onde ele possa romper em fé. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar com alguém, quando está chegando aquele momento dele partir. Por ser líder religioso, a gente sempre está nesses momentos tristes, nesses momentos difíceis, da pessoa ligar: pastor, corre aqui que está indo embora. Você chega lá para fazer oração, às vezes morre segurando sua mão. E uma coisa é comum de acontecer: quando as pessoas estão partindo, todas elas têm um senso comum. Elas conseguem tirar lições daquilo que foi proveitoso verdadeiramente na vida. Então eles não ficam perdendo tempo em pensar naquilo que não traz benefício. Eles pensam: o que eu posso falar para quem está do meu lado agora que valeu a pena eu ter feito, e para essa pessoa repetir. Paulo está com essa sensação: eu estou indo embora, mas o que eu fiz que eu posso deixar escrito para que as pessoas entendam? Principalmente o meu filho na fé, Timóteo. Timóteo é alguém que ele começou desde criança nos caminhos do Senhor. Ele cresce, caminha nos caminhos do Senhor. Paulo vai elogiar Timóteo, dizendo que a fé que existe nele não é uma fé fingida, é uma fé verdadeira e genuína, com quem ele aprendeu com a sua avó e com a sua mãe, a avó Lloyd e a mãe Eunice. Quando você vê que ele está no caminho certo, ele tem um mentor certo, ele tem um pastor certo, Paulo agora, no seu último momento ali, vai escrever essa carta e vai dizer para ele algumas verdades que a gente precisa salientar aqui nessa noite. Se você quer viver uma vida rompendo em fé, você precisa entender essas verdades a qual Paulo deixou escrito para nós aprendermos. Ele diz: ô Timóteo, eu combati o bom. Você não está aí não, vamos lá. Eu combati o bom. Ele fala assim: eu acabei, eu terminei a carreira, e eu guardei a fé. Ele está dizendo que o combate a qual ele foi inserido, o contexto da palavra combate é a palavra grega argon. É como alguém que é levado para dentro de uma arena, aonde ele vai lutar contra um adversário, e ele vai ter que imprimir muita força para vencer esse adversário. Paulo está dizendo: ô Timóteo, a vida não é fácil como você pensa que é. Ser cristão não é brinquedo. Ser cristão não é vir no culto quarta, vir no culto domingo, não. Você vai se sentir sendo colocado em uma arena, e o pior, sozinho. Parece que não vai ter ninguém com você, mesmo você rodeado de pessoas, mesmo você rodeado de pessoas que gritam o seu nome dizendo: você vai sair dessa, você vai romper, você vai vencer. Eu prego para alguém que está nessa situação, como pastor, se sente sozinho, e as pessoas à sua volta estão como se fosse num auditório, falando: você vai vencer nesse combate, você vai vencer nessa guerra, mas não estão dispostos a entrar com você nessa arena, para você vencer a batalha da sua vida. Só que ele diz: fica tranquilo, Timóteo, porque eu combati o bom combate. Eu vou te dizer, vale a pena combater o bom combate.
Vale a pena ser fiel ao nosso Deus. Vale a pena honrar ao nosso Deus. Vale a pena imprimir força dentro dessa arena, porque sairemos mais do que vencedores. Eu não sei se tem alguém comigo nessa noite, mas vira para esse vizinho e fala assim: fica tranquilo, porque nessa batalha você vai sair mais do que vencedor. Alguém comigo nesse lugar? Olhe para mim. Paulo, ele vai explicar que combate é esse. Contra o que eu vou combater? Contra o que eu vou lutar? Quando a gente lê Efésios capítulo 6, versículo 12, coloca para mim, fala com o seu vizinho: está escrito, meu filho. Efésios 6, 12. Diz assim: porque não temos que lutar contra... Não, só duas pessoas falou? Contra... Então peraí, para aqui. Aquela pessoa que te irrita, aquele homem que tira a tua paz, aquela mulher que tira o teu sossego, a sua luta não é contra ele, não é contra ela. Está sendo um instrumento do inimigo para te atacar, para te ferir, para te machucar. Só que você está num combate, numa arena. Só que essa arena não pode ser física, essa arena tem que ser espiritual. E você não pode combater na carne, muito menos com sangue. Pastor vai estar me xingando, deixa xingar. Pastor está me maltratando, deixa maltratar. Pastor está falando mal de mim, deixa falar mal de você. A nossa luta não é contra a carne, nem contra... Enquanto você quiser bater, irmão, de frente com carne e sangue, Deus te deixa sozinho. Mas na hora que você fala assim: eu não luto contra a carne, eu não luto contra sangue, eu vou aonde é a origem do problema, aonde é, o texto continua dizendo, olha isso: mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, algumas traduções hostes, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Tem uma região espiritual que você precisa atacar. Redobre a atenção. Existe uma região espiritual que você precisa agredir. E você só consegue agredir, avançar, quando você entende qual é a estratégia de guerra. Ele está dizendo: você está em um combate. Esse combate é um bom combate. Você vai vencer esse combate. Mas as armas não são físicas. As armas são espirituais. Aí pega muito crente que não gosta de orar, que não gosta de ler Bíblia, que não gosta de jejuar, que não gosta de pagar um precinho. Aí pega muito crente que não gosta, sabe, dos artefatos de guerras espirituais. É o capacete da salvação. Meu irmão, você não gosta de ler Bíblia, não gosta de abrir o texto, não gosta de verificar. Você prefere ouvir um profeta, você prefere ouvir um feiticeiro, você prefere... Ei, Deus tem compromisso com a sua palavra, Deus tem compromisso com aquilo que está escrito. O dia que você for julgado, você não vai ser julgado por aquilo que você ouviu, mas por aquilo que você leu e entendeu. Deus, ele tem um pacto com a palavra dele, e quem domina essa palavra, o inimigo não consegue prevalecer. Os principados são aqueles que governam no alto. Só que o mundo espiritual, presta atenção nisso aqui, isso aqui é importante. Ele atua com 4 esferas. A primeira esfera vai ficar só no mundo espírito. A gente chama de principados. Qual é o nome? Qual é o nome? Mas aí vem as potestades. As potestades quer pegar lugares específicos, como governos, pontos de autoridade, cargos de autoridade. Então eles atacam e influenciam essas áreas. O terceiro nível qual é? Hostes. As hostes entram no poder financeiro, entram na política, logo quer estabelecer governo. Observe que quando o inimigo entra na sua vida financeira, ele consegue destruir você. Quando o inimigo consegue tocar numa área política de lei, ele consegue desmoralizar uma família, uma religião, porque o inimigo entrou.
E tem um ponto, o outro ponto, qual é o outro ponto, pastor? Dominadores, fala comigo, dominadores. A palavra dominadores aqui no grego é poneria, ou porned, vem de pornografia, prostituição, tudo que está ligado a sentimentos e prazeres humanos. Observe, um está lá em cima dominando tudo, os outros avançaram para a terra, com pontos estratégicos. Vamos nos líderes, vamos nos cabeças, vamos tocar na política, vamos tocar nessas áreas, na escola, vamos tocar na faculdade. Você já viu que tem filho que ele sai crente da igreja, entra no FMG da vida, em 6 meses ele desvia. 20 anos ouvindo um evangelho, em 6 meses eles conseguem doutrinar seu filho. Aí você fala, ai pastor, isso é de ordem espiritual. Aí o pai e a mãe aceita, vai deixando, não luta, não guerreia. Fala com o seu vizinho, abre mais a Bíblia. Fala com ele, vai piorar. Fala assim, ó, quando você parar de ver um pouquinho a Netflix, ninguém fala essa hora, e estudar um tiquinho mais a palavra, esses demônios, em vez de te atacar, eles vão fugir de você. Só que na sua casa tem tempo para tudo, só não tem tempo para orar. Tem tempo para festa, para resenha, para conversar fiado, para falar mal dos outros. Tem tempo para tudo, só não tem tempo para orar. Só não tem tempo para meditar na palavra de Deus. Aí os inimigos falam assim, essa casa é fácil demais de entrar, essa casa é fácil demais de bagunçar, eu nem preciso ir lá, eu só envio aquilo que já foi doutrinado. Aí o inimigo começa a entrar pelo YouTube na sua casa, ele começa a entrar pela Netflix, e o seu filho com o controle na mão, ele vai aceitando tudo, e você como um pai negligente, uma mãe negligente, vai deixando ele ver e falar, tem problema não, tem problema sim, e daqui a pouco você vai ver o tamanho do problema que você arrumou para a sua vida. A gente precisa entender que o nosso Deus é um Deus que vai nos guiar. Irmão, você não tem que trabalhar com Deus como um bombeiro que só fica apagando incêndio. Chama Ele antes. Chama Ele antes do problema acontecer. Chama Ele antes. Fala, Deus, entra nessa casa antes de ter problema. Entra nesse lugar antes do problema acontecer. Que quando Ele está lá dentro, o problema não vai acontecer. E se acontecer, Ele já está lá para dar livramento. Você está comigo aqui? Pega na mão de vocês e fala assim, vamos mudar a partir de hoje, vamos? Você precisa combater o bom. Sabe por que você está vivendo uma miséria, uma escassez? Sabe por que seus filhos não te respeitam? Sabe por que você não tem paz por onde você passa, por onde você anda? Sabe por que você não cresce? Sabe por que ninguém consegue olhar para você, ver na autoridade de Deus? Porque você não está conseguindo combater o bom combate. O inimigo está conseguindo entrar e te destruir. A sua vida é só de perdas, a sua vida é só de derrotas. E você tenta atribuir ao outro, mas não é o outro, é porque você não se posicionou. Não adianta atribuir ao outro se você não se posicionar. Então Deus está dizendo, você quer romper em fé, você quer avançar em fé, se posicione. Faça aquilo que ninguém vai fazer por você. E quando você fizer, meu irmão, se prepare. Você vai entender como é fácil vencer o inimigo. Você vai ver como é fácil botar o diabo para correr. Alguém está comigo nesse lugar? Ele continua, combati o bom combate, acabei a. Ele está dizendo, a nossa história tem uma carreira. A história de todo mundo tem uma carreira. E toda carreira tem início, meio. Vamos comigo? Toda carreira tem. Ele diz, eu acabei, terminei a carreira. Eu não sou daqueles que começa e para. Eu começo, eu continuo e concluo. Eu prego para alguém que tem 10 profissões, mas não é bom em nenhuma. Eu estou pregando para alguém que já fez inscrição em faculdade. De primeiro período você tem uns 3 diplomas. Entra e sai, entra e sai. Eu estou pregando para alguém
que tudo que coloca a mão não continua a fazer, por isso você não vê resultado, por isso você não vê prosperidade, você não vê um ganho acontecendo. As pessoas veem a igreja toda arrumadinha, mas não começou assim não. Não foi tudo bonitinho assim não, geladinho, gostoso, não. Fala comigo, tem início. Sabe como é que é o início de todo mundo? Vou te mostrar na Bíblia, Gênesis 1, verso 1 e 2. Fala com seu irmão, está escrito. No princípio criou Deus os céus e a... Ponto. Existe um gap de tempo entre o verso 1 e o 2. Aí olha como está o verso 2. E a terra era... Como? É aqui que é o início da carreira de todo mundo. Sem forma. Aí você que já quer se comparar com alguém que já ganhou forma, e alguém que já preencheu, aí você entra em muitos problemas, porque você fica se comparando, compara a sua família, compara o seu relacionamento, compara os seus bens, só que você não entendeu que houve um processo, porque todo mundo começa sem forma e vazio. Aqui a igreja, eu lembro, não tinha nem parede. Quando a gente mudou para cá, saíram 100 pessoas de uma vez, porque mudamos em julho, era frio demais, o povo veio e não tinha... Irmão, um frio de lascar, ninguém voltou no outro culto. Não tinha parede, só tinha isso aqui, ó, a parede do fundo. E aqui no cimento. Alguém veio, chegou, não, tudo bonitinho, tudo pronto. Não, era sem forma e muito vazio, meu Deus. Como era vazio esse negócio? Era muito vazio. Só que é o início. Todo início tem gás, todo início tem força. Então o início você não fica preocupado em muita forma, você só quer fazer, você só quer realizar. E eu entrei e falei, Deus, eu vou para cima com tudo, eu não quero saber de nada. Aprendi a ser pedreiro, aprendi a virar massa, aprendi a subir parede, eu fui aprendendo tudo. Vocês estão aí ou não? Aí alguém fala, não é tudo muito fácil, não é fácil para ninguém. Só que aquilo que a gente começa, eu preciso continuar, permanecer e concluir. O texto diz que a terra era sem forma só que tem um detalhe, sabe qual é o detalhe? É o que faz a diferença na vida do crente. O que, pastor? Isso aqui é maravilhoso. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não entendi, você vai entender. O que faz nos mover em meio ao caos, em meio àquilo que não tem forma, é o Espírito Santo que está por cima de nós. É Ele que nos guia, é Ele que nos direciona, é Ele que nos dá... meu irmão, o Espírito de Deus. Quando o Espírito está por cima, pode não ter forma, pode estar vazio, daqui a pouco aquilo vai ganhar forma, daqui a pouco aquilo vai se mover, daqui a pouco alguma coisa vai acontecer. Quer romper em fé? Então aprenda, o seu comércio não vai começar estourado, vai começar pequeno, sem forma, vazio, mas se você permanecer, se você continuar na fé, o Espírito Santo vai te mover, Ele vai te guiar, e daqui a pouco o teu comércio vai ganhar nome, o teu ministério vai ser a mesma coisa, não vai começar cheio não, vai começar vazio, todo mundo duvidando, ninguém acreditando, não tem forma, não tem sentido, não vai dar certo, até eles verem o Espírito Santo sobre a tua vida. E quando o Espírito Santo começa a se mover, as coisas começam a se encaixar. Se alguém pode levantar a mão aos céus, eu sinto a glória dele nesse ambiente. Ele está dizendo, eu vou dar forma nesse vazio, eu vou dar forma nesse vazio. É o início, aguenta. É o início, suporta. Sempre digo aqui, o que nasce grande é monstro. Vai começar sem forma, vai começar feinho. Mas se você estiver cheio do Espírito, daqui a pouco, aquilo que não tem forma, vai ganhar forma. Daqui a pouco, aquilo que não faz sentido, vai fazer sentido. Eu lembro desse ministério quando começou, irmão. Eu entrei na igreja 7 pessoas, quantas? Eu entrei, assumi, saiu 3. E dos 4 que ficou, um era demônio. E falava assim, vai sair em 6 meses.
vai sair um ano. Demônio, carregava o título de pastor. Demônio, está cheio de pastor endemoniado. Vou te escandalizar um pouquinho, você quer ver um negócio? Sabe aquele texto que a gente usa muito? O ladrão vem se não para? Vai lá e lê o contexto. Está falando de pastor. Não é do diabo não. Está chocado? Lê a Bíblia. Olha para cá. Quando eu entrei ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Eu trouxe um rapaz da igreja aqui, falei, ó, a igreja vai ficar assim, assim, nós vamos ter uma caixa de som ali, ar-condicionado. Ele olhou para mim assim, assim, tem alguém para bancar? Eu falei, tem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele falou, então esse negócio não vai acontecer. Eu falei, vai. Ele, por que vai? Porque eu não vou desistir enquanto não acontecer. Você sabe como é que você vai romper em fé? É quando você não parar. É quando você não desiste. Quando colocar um projeto, uma carreira, um sonho, lute com todas as suas forças, lute, não pare de buscar, não ouça agentes do inimigo enviados, Satanás, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai vencer, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O Pai está dizendo nessa noite, eu te dei uma carreira e não aceito você parar no início, não aceito você parar agora, porque, ei, esse projeto vai se concluir, e lá na frente, você vai ver como valeu a pena ser fiel a mim. Tem início. Depois do início tem o fim, varão. Não tem o meio. É que a gente está dormindo, a gente está pensando na cama. Olha para mim. Depois do início tem o quê? E o meio é um problema. Por quê, pastor? Quando você olha para chegar no fim, a distância é a mesma que você já percorreu. Só que tem um porém, qual é? Você não tem o gás do início. A gana do início, a vontade do início. O desejo do meio é de parar. O desejo do meio é de abrir mão de tudo. O desejo do meio é de jogar a toalha e falar, não quero mais. Só que aí vem Abacuque e diz assim, aviva, Senhor, a tua obra. Aviva quando? No meio dos anos, notifica. Porque Deus sabe que no meio pesa. Ele sabe que no meio fica difícil. O meio é algo tão fantástico. Jesus, quando estava na cruz, ele não estava numa ponta, nem não, ele estava no... Ele diz, aonde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei no... Ele está dizendo, se você entender, e quando chegar no meio é só clamar pelo meu nome que eu apareço. Quando você achar que não vai dar, clame pelo meu nome que eu apareço. Aí eu vou avivar uma chama dentro de você, que vai te fazer correr do meio para o fim. Porque aonde você quer chegar, eu já estou te esperando, e sei que o final é maravilhoso. E para você não desistir, eu vou atear um fogo do Espírito em você, para você não parar, para você não desistir, para você não recuar, para você não retroceder. Levante as 2 mãos aos céus. Eu prego para alguém que está no meio, mas hoje o Pai está injetando em você uma injeção de ânimo, dizendo, você não para no meio, você vai concluir a carreira, e todos saberão que eu sou o Deus da tua vida. Quando você rompe o meio, você chega ao fim. E eu preciso que você entenda esse fim que Paulo está nos apresentando. Esse fim não é um fim de competição. A terra apresenta alguns ganhadores, primeiro, segundo, terceiro colocado, ouro, prata, bronze. Mas o céu é diferente. Cutuca esse céu e fala assim, o céu é diferente. O céu não é quem chega primeiro. O céu é quem conclui a carreira. Ou de novo. O céu não está se importando com quem chega primeiro. O céu fica de olho em quem conclui a carreira.
Porque no reino de Deus não é para existir competição. Eu vou primeiro, eu vou na frente, eu chego primeiro. Não. No reino de Deus nós vamos concluir, nós vamos chegar, nós vamos alcançar. Alguém está entendendo isso aqui? Deus não quer que você viva em nível de competição. E para você não ficar em nível de competição, ele falou assim: não importa quem vai chegar primeiro, eu só quero que você conclua. Porque aquele que concluir, ele vai ser vencedor. E ao vencedor dar-te-ei a coroa da vida. Não entendi, pastor. Ele não está importando se você está correndo, voando, andando ou arrastando. Ele só quer que você não pare. Ele só quer que você não desista. Vai chorando, mas vai lamentando, mas vai sofrendo, mas porque vai chegar uma hora que você vai concluir aquilo que ele colocou para tu. E quando você olhar para trás, vai falar assim: como é que ele rompeu isso tudo? Como é que ela rompeu isso tudo? Alguém vai dizer: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Combati o bom, acabei a. Pega na mão desse santo, com muito carinho, muita educação. Fala com ele assim: para de competir comigo. O mesmo Deus que te chamou, me chamou. Eu toco melhor, eu canto melhor, eu prego melhor. Não é quem canta, é quem faz. Não, meu ministério é mais evidente. Ei, para com esse negócio. Isso é coisa de quem não cresceu ainda. É coisa de quem não entendeu o reino. Ele não está preocupado com quem chega, ele só quer que todos cheguem. Na hora que você parar de se comparar, você vai ver o tanto que você vai avançar. Quando você parar de ficar comparando você com a vida do outro, você vai ver o tanto que você vai avançar. Não é competição, é conclusão de uma carreira. Não é competição, é cumprimento de um propósito. Eu não estou passeando aqui, eu estou cumprindo um propósito. Você não está aqui em vão, você está cumprindo um propósito. Então sai dessa competição boba. Quem anda mais, quem é melhor, quem é mais bonito, quem é mais careca. Para com esses negócios. Para com esse negócio. Quem é mais narigudo, quem é mais orelhudo. O importante é cumprir o. Pega na mão desse vizinho e fala assim: a partir de hoje eu vou te ajudar, meu filho. Fala: conta comigo, nós vamos junto. Estou indo para o fim. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a. Ele está dizendo assim: eu fui guardado pela fé. Você não entendeu, né? Eu tenho pregado esse mês inteiro que a fé é aquilo que me faz suportar as adversidades. A fé é aquilo que me sustenta nos dias maus. Se tem alguém que podia falar assim: não vou guardar a fé, era Paulo. Se tem alguém que podia dizer assim: eu não vou guardar a fé, é Paulo. Por quê? Pastor, olha o que ele viveu. 3 naufrágios. Uma víbora morde a sua mão, envenenado. Sofreu açoites. Passou por diversas perseguições, prisões, fome, nudez. Quando ele fala assim: eu levo as marcas de Cristo. Aqui, é literal. O corpo dele era todo marcado. Uma vez ele foi apedrejado e dado como morto. Fala: já morreu, deixa ele aí. Só que de repente alguém pensou: agora ele vai abandonar a fé. Ele falou: não, isso tudo me fez guardar a minha fé. A perseguição me fez guardar a fé. A luta me fez guardar a fé. Perder tudo me fez guardar a fé. Não entendi. Esses naufrágios me fizeram ser mais crente. Isso que me aconteceu, alguém me morder, me ferir,
me tornou mais fiel ao Senhor. Eu não desviei porque me abandonaram, eu não desviei porque as coisas não deram certo, pelo contrário, eu me apeguei mais nele e comecei a dizer: agora eu não ando mais pela vista, agora eu ando pela fé, agora eu ando pela fé. Ainda que o mundo esteja contra mim, eu estou a favor do meu Deus, eu estou a favor do meu Senhor, e eu sei que a história vai mudar. Guardei a... Será que alguém aqui está querendo abandonar a fé porque está passando uma luta, que teve uma perda, que alguém morreu, porque chutou a quina da parede, da cama? Ei, não. Ele suportou tudo e falou: eu guardei a fé. E eu leio para terminar isso aqui com você. Ele fala: Timóteo, você é jovem, rapaz. Você está num combate. Você está num... Mas combata de forma certa. Vá para o bom combate. Guarde, complete a sua carreira e guarde a sua fé. Eu aprendi que a fé, ela conecta ao sobrenatural. Toda vez que eu exerço a fé, eu me conecto ao sobrenatural. Toda vez que eu uso a fé, eu também movo o sobrenatural. Uma coisa é me conectar, outra coisa é mover. E a fé também tem o poder de atrair. Observe, com a nossa fé, a gente atinge o sobrenatural, faz ele se mover e atrai ele para a nossa vida. O que Paulo está dizendo para esse jovem pastor é: pode faltar tudo para você, só não pode faltar fé. Porque enquanto você tiver fé, coisas sobrenaturais vão estar ligadas à sua vida. Enquanto você tiver fé, o sobrenatural sempre vai se mover em seu favor, e você vai ter a chance de atrair aquilo que está se movendo. Porque tem gente que até se conecta com o sobrenatural, vem para o culto, se conecta, faz mover, mas não consegue atrair. E Paulo está dizendo: chegou a hora de você atrair aquilo que está se movendo. Não entendeu? Chegou a hora de atrair aquilo que está se movendo. As curas estão se movendo, atraia. Os milagres estão se movendo, atraia. A resposta está se movendo, atraia. Pastor, como? Através da fé. E ele termina dizendo assim para Timóteo. Leia comigo 2 Timóteo 4. Vamos ler do 7 ao 13. Combati o bom, acabei, guardei. Desde agora a coroa da justiça me está... Cutuca o vizinho e fala assim: tem recompensa, tá? A qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim. Eu vou estar lá, deixa eu ver. 1, 2, 3, mas também a todos os que amarem a sua. Procura vir ter comigo depressa, Timóteo. Estou morrendo, porque Demas me desamparou. Olha isso aqui. O Paulo está morrendo na cadeia e tem alguém que desamparou ele. Fala assim: você não é exclusivo não, meu filho, aguenta. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze-a que deixei em Troade, em casa de Carpo, e principalmente os... Deixa esse aí. Ele fala: olha, Demas me abandonou por amar o presente século, amar o mundo. Tem gente que vai te abandonar porque o prazer dele está nas coisas do mundo. Deixa aí, deixa embora.
Ele fala, mas me traz João Marcos. Lá atrás, no começo, Marcos foi rejeitado por Paulo. Paulo não quis andar com Marcos. Fala com o seu vizinho, nem toda rejeição é para sempre. Tem vezes que é só um propósito para Deus trabalhar na sua vida. Marcos foi rejeitado no início, mas aceito no final. Escuta, ele fala, vem depressa. Quando você vier, traz 3 coisas para mim. Eu paro aqui, encerro aqui, a gente ora e vai embora. Traz a capa, traz os livros e traz os pergaminhos. Ele pede quantas coisas? Ele está dizendo para Timóteo, você precisa aprender com isso aqui. Capa, símbolo de autoridade. Ele falou, traz aquilo que representa a minha autoridade. E a autoridade que eu carrego é porque eu me deparei com os livros que geram conhecimento. Fala com o seu vizinho, ler um bom livro gera conhecimento. Já o Instagram gera um burro. O dia inteiro rolando tela. Não lê um livro. Segura, Jesus. Traz os livros que gera conhecimento. E traz os pergaminhos, que era a palavra da época. Porque ela traz a palavra revelada. A sua autoridade depende da voz que você ouve, dos livros que você lê e da palavra que você se submete. Quando você não lê livro, já não tem conhecimento. Quando você não se submete à palavra, já não tem mais autoridade. Logo a sua capa não vale de nada. Você pode falar bonito, pode fazer bonito, mas quando você é alguém que entende a voz do seu pastor, ouve a voz do seu, ele falou assim, ô Timóteo, vai lá e pega, vai lá e faz, agora traz para mim a minha capa, traz os livros e traz os pergaminhos, porque a autoridade que você vai carregar, depende disso que você vai fazer a partir de hoje. Pastor, eu quero ter muito conhecimento, eu quero ser um pregador de excelência, mas não consegue ler a Bíblia, não lê um bom livro, não se capacita, não vai ter autoridade. Pastor, eu quero ser um grande empresário, mas não lê um livro do seu ramo, não cresce, não se capacita, não tem como. Aí Deus está dizendo para alguém, ei, se você ler bons livros, se capacitar e submeter a minha palavra, eu me encarrego de liberar a autoridade que você precisa, e onde você passar, todos vão saber, ele tem autoridade, ele tem governo, ele tem domínio, ele tem autoridade, ele tem governo, ele tem domínio. Fica de pé. Eu vou ler só isso aqui, verso 18, capítulo 4. Leia comigo. Versículo 18. E o Senhor me livrará de toda a má. Pastor, estão tramando contra a minha vida. Pastor, estão batendo tambor, vai cansar até a mão. Pastor, estão fazendo macumba, vai gastar dinheiro à toa. Pastor, estão fazendo feitiço, e o Senhor me livrará de toda a má obra. Pastor, colocaram veneno na minha comida, e o Senhor me livrará de toda má obra. Você está aí ou não? Pastor, tramaram comigo no local de trabalho, e o Senhor me livrará de toda má obra. E guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo o sempre. Quem guarda é Deus, quem levanta é Deus. Se precisar, Ele também abate. Ele sabe humilhar na medida certa, mas quando chega o tempo dele exaltar, não tem homem que consegue impedir, não tem anjo que consegue atrasar, não tem demônio que consegue cancelar. Paulo está dizendo para Timóteo, fica naquilo que eu estou te dizendo, porque assim você vai romper em fé, assim você vai avançar, e quando alguém olhar para você vai entender, Ele é próximo
próximo de Deus, ele é conectado com o Pai, ele tem um poder diferenciado. Quando ele fala, as coisas começam a acontecer. Aonde ele coloca a mão, a bênção do Senhor é estabelecida. Aonde ele chega, a atmosfera muda, porque ele tem a bênção de Deus. Pega na mão desse santo e fala: prepara para romper a partir de hoje. Fala com seu vizinho: é capa, bons livros e muita palavra. E ninguém vai te segurar, meu filho. Deus está alertando alguém aqui hoje. Pega as áreas do seu comércio e vai ler bons livros, vai crescer, vai estudar. Guarda esse celular um tiquinho. Não deixa isso impedir a bênção de Deus na tua vida. E quando alguém olhar, eles vão estar lendo a tua história, eles vão estar visitando a tua história. A sua história será contada por muitas vezes, porque vai glorificar o nome do Senhor. Eu estou profetizando aqui nessa noite: Deus vai levantar homens e mulheres de fé que vão romper, e através da sua história de vida, muitas outras famílias serão abençoadas. Quem crê nisso aí reage, quem crê nisso aí faz barulho aí, Bereia. Daqueles que te amam. Cante, adore, vai. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Olhe para mim. Eu quero abençoar a sua vida nessa noite. Você crê? Levante as duas mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus, a mesma unção que repousa na minha vida, a mesma unção que está nessa casa, que venha recair sobre os teus filhos nesse momento. Faça os teus filhos romperem em fé, e por onde eles passarem haverá grandes testemunhos, testemunhos de milagres. Eles vão dizer como Paulo disse: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Tudo que eu estou passando não me fez desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas para permanecer no caminho do Senhor. Eu abençoo essa casa e declaro, meu Pai, que eles vão viver um tempo de vitória em nome de Jesus Cristo. Se você crê, aplauda Jesus bem forte neste lugar.